Introdução. E se você vivesse em um mundo onde pudesse ser sorteado para lutar em uma arena contra outros 23 jovens, sabendo que apenas um sairá vivo? Esse é o cenário aterrorizante de Jogos Vorazes, filme lançado em 2012 que deu início a uma das franquias mais impactantes do cinema recente. Baseado no livro de Suzanne Collins, o longa mistura uma distopia sombria com críticas sociais afiadas, cenas de ação emocionantes e um elenco brilhante. Se você é fã do filme ou quer conhecer mais detalhes sobre essa história envolvente, não deixe de conferir os livros da saga Jogos Vorazes. Eles trazem uma profundidade ainda maior para o universo de Panem e seus personagens cativantes. O link para adquirir os livros na Amazon está na descrição deste vídeo. Não perca a oportunidade de explorar cada detalhe dessa incrível narrativa. E agora vamos juntos entender por que essa história continua sendo tão relevante. Panem e a estrutura distópica. Panem é uma nação distópica erguida sobre os escombros de uma civilização destruída, composta por 12 distritos subordinados a uma capital opressora. Esse governo centralizado não apenas controla os recursos, mas também manipula a narrativa para assegurar sua hegemonia. Os distritos são especializados na produção de diferentes bens, como carvão, alimentos e eletrônicos, que são enviados quase integralmente para sustentar a vida luxuosa dos cidadãos da capital. Em troca, recebem migalhas, perpetuando a miséria e a desigualdade. Para garantir que os distritos nunca esqueçam seu lugar, a capital criou os Jogos Vorazes. Todo ano, cada distrito é obrigado a oferecer um garoto e uma garota entre 12 e 18 anos, para lutar até a morte em uma arena. Esse evento é transmitido ao vivo como um espetáculo televisivo, misturando entretenimento e opressão. A população da capital assiste com entusiasmo, tratando a violência como diversão, enquanto as famílias dos tributos vivem o horror de perder seus filhos. Essa estrutura reflete um sistema de exploração econômica e social, onde a desigualdade é não apenas permitida, mas incentivada. Panem simboliza uma sociedade onde a elite se alimenta literalmente do sofrimento dos menos favorecidos. O próprio nome Panem, derivado do latim pão é circo, indica a estratégia de distrair as massas com entretenimento cruel enquanto oprime seus direitos e liberdades. Katniss Everdeen, uma heroína relutante. Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, é uma jovem de 16 anos que carrega o peso de sustentar sua família no empobrecido Distrito 12. Após perder o pai em um acidente nas minas de carvão, ela assume a responsabilidade de cuidar da mãe, que entrou em depressão, e da irmã mais nova, Prim. Para garantir a sobrevivência da família, Katniss caça ilegalmente na floresta, usando suas habilidades com arco e flecha e aprendendo a se virar em um mundo cheio de privações. Sua vida muda drasticamente quando Prim é sorteada para participar dos Jogos Vorazes. Em um ato de puro amor e sacrifício, Katniss se oferece como voluntária para ocupar o lugar da irmã. Esse momento emocionante não só revela sua coragem, mas também a transforma em um símbolo de resistência e humanidade em meio à brutalidade do sistema. A decisão de Katniss mostra sua força interior e sua disposição para enfrentar desafios impossíveis. Na arena, Katniss demonstra que sua habilidade de sobrevivência vai além da caça. Ela é inteligente, determinada e disposta a tomar decisões difíceis para se manter viva. O outro tributo do Distrito 12 é Peeta Mellark, Joshua Cherson, um padeiro com um amor aparentemente não correspondido por Katniss. Peeta é astuto e sabe como conquistar a simpatia do público, complementando a personalidade mais reservada de Katniss. Juntos, eles formam uma dupla complexa e estratégica, que desafia as expectativas e mostra que em um jogo de vida e morte, a humanidade pode ser uma arma poderosa. Os jogos e a manipulação da capital. Os Jogos Vorazes não são apenas uma competição mortal, mas uma ferramenta de manipulação política e controle social da capital. Cada detalhe do evento é calculado para reforçar o poder sobre os distritos e entreter a elite. Antes mesmo de entrarem na arena, os tributos são submetidos a um espetáculo midiático que visa torná-los figuras públicas. São treinados, preparados por estilistas e apresentados em entrevistas glamourosas, tudo com o objetivo de conquistar patrocinadores. Esses patrocinadores, geralmente cidadãos ricos da capital, podem enviar suprimentos vitais durante os jogos, como remédios, alimentos e armas, aumentando drasticamente as chances de sobrevivência dos tributos que conseguem agradá-los. A desigualdade fica evidente na forma como os tributos são tratados. Os representantes dos distritos mais ricos, conhecidos como carreiristas, já chegam à competição com treinamento de ponta.
Eles têm maiores chances de conquistar patrocinadores, enquanto os tributos dos distritos mais pobres, como Katniss e Rue, precisam lutar com suas habilidades naturais e carisma para sobreviver. O controle da capital também se manifesta na própria estrutura da arena, que é projetada para maximizar o sofrimento e o drama. Os organizadores podem manipular os eventos criando armadilhas e condições extremas, como incêndios, tempestades ou ataques de animais geneticamente modificados. Essa interferência garante que a audiência permaneça engajada, enquanto os tributos enfrentam não apenas uns aos outros, mas também o ambiente hostil criado pela capital. Além disso, a capital utiliza os jogos como uma forma de doutrinação. A violência é glorificada como entretenimento, enquanto a submissão aos seus ditames é reforçada. Tributos como Katniss, que demonstram empatia e resistência, são vistos como ameaças à ordem estabelecida. Os jogos vorazes são, portanto, uma metáfora poderosa para a manipulação midiática e o uso do espetáculo para perpetuar sistemas de opressão. Cada morte na arena é um lembrete cruel da força da capital, mas também uma oportunidade de resistência e subversão, mostrando que até mesmo em um cenário tão controlado, a humanidade pode prevalecer. Dentro da arena. Quando os tributos são lançados na arena, a tensão atinge seu ápice. Ao soar o gongo inicial, os competidores correm para a cornucópia, uma estrutura central repleta de armas e suprimentos essenciais. Contudo, Katniss segue o conselho de seu mentor Ymit e evita o local, que rapidamente se transforma em um campo de batalha sangrento. Ela consegue escapar com uma mochila contendo itens básicos de sobrevivência, enquanto 12 tributos perdem a vida logo nas primeiras horas. Nos primeiros dias, Katniss depende de suas habilidades de caça e conhecimento sobre a natureza para sobreviver. Ela encontra água, improvisa abrigo e evita confrontos diretos. No entanto, os carreiristas, tributos treinados dos distritos mais ricos, formam uma aliança mortal e dominam o campo, eliminando os competidores mais fracos. Para piorar, Peeta parece ter se aliado a esse grupo, aumentando as dúvidas de Katniss sobre suas intenções. A capital mantém o público entretido manipulando o ambiente da arena. Um incêndio controlado força Katniss a se mover para perto dos carreiristas, resultando em um tenso confronto. Perseguida, ela usa sua astúcia para derrubar um ninho de teleguiadas, vespas geneticamente modificadas, sobre eles, matando um tributo e dispersando o grupo. Apesar de ser picada, Katniss consegue escapar e recuperar um arco e flechas, tornando-se ainda mais perigosa. Em meio ao caos, Katniss forma uma aliança com Rue, do Distrito 11. Juntas, elas elaboram um plano para sabotar os suprimentos dos carreiristas, essenciais para sua estratégia. O plano é bem sucedido, mas Rue é capturada e morta logo depois. Devastada, Katniss homenageia a jovem cobrindo seu corpo com flores, um ato que inspira revoltas nos distritos. Com o número de tributos diminuindo, a capital anuncia uma mudança nas regras. 2 vencedores podem ser declarados, desde que sejam do mesmo distrito. Katniss encontra Peeta gravemente ferido e decide ajudá-lo, formando uma parceria. Eles enfrentam condições extremas como frio, fome e ataques de criaturas construídas por meio de mutações genéticas enviadas pela capital. Durante a batalha final, eles derrotam Cato, o último carreirista, ao forçá-lo a cair nas garras das criaturas. Quando parecem prestes a vencer, a capital revoga a nova regra e exige que apenas um sobreviva. Recusando-se a jogar o jogo da capital, Katniss e Peeta ameaçam comer frutos venenosos juntos, forçando os organizadores a declararem ambos como vencedores. Essa atitude ousada marca o início de sua transformação em símbolos de resistência, desafiando diretamente a autoridade da capital. Críticas sociais e inspirações históricas. O filme vai além de uma simples trama de sobrevivência, explorando temas como desigualdade social, manipulação midiática e opressão política. Panem é um reflexo de sistemas coloniais, onde os distritos fornecem recursos para sustentar o luxo da capital. Em especial, o Distrito 12, que depende da mineração de carvão, ecoa as condições de exploração de comunidades reais na história mundial. A Arena, uma luta pela humanidade. Mesmo em meio à brutalidade dos jogos vorazes, há momentos que revelam a força da empatia e da solidariedade. Um exemplo poderoso é a amizade entre Katniss e Rue, 2 jovens de distritos diferentes que, contra todas as probabilidades, formam uma aliança baseada em confiança e cuidado mútuo. Embora ambas saibam que apenas uma pessoa pode vencer, elas escolhem trabalhar juntas, compartilhando estratégias e protegendo uma a outra. Rue, com sua inteligência e agilidade, torna-se uma aliada indispensável para Katniss, ajudando-a a entender melhor o ambiente da arena.
Por sua vez, Katniss vê em Rue uma lembrança de sua irmã Prim, o que intensifica sua determinação de mantê-la segura. Essa relação transcende a lógica imposta pela capital, que espera que os tributos vejam uns aos outros apenas como inimigos. O momento mais marcante dessa amizade ocorre quando Rue é mortalmente ferida. Katniss, em um gesto de humanidade rara na arena, cobre o corpo da jovem com flores, transformando sua morte em um ato de resistência. Essa homenagem não apenas honra Rue, mas também envia uma mensagem poderosa aos espectadores nos distritos, plantando as sementes de uma revolta contra a opressão da capital. A amizade entre Katniss e Rue demonstra que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a humanidade pode prevalecer. Em um cenário projetado para destruir qualquer traço de solidariedade, elas provam que compaixão e união são formas de resistência tão poderosas quanto qualquer arma. Essa lição ecoa por toda a história, mostrando que mesmo diante do desespero, ainda há espaço para atos de bondade e coragem. O romance e a sobrevivência. O relacionamento entre Katniss e Peeta é tão estratégico quanto ambíguo. Desde o início, fica claro que ambos entendem a importância de conquistar a simpatia do público da capital. Fingir um romance não apenas os torna mais interessantes para os espectadores, mas também atrai patrocinadores, cujas ajudas são cruciais para a sobrevivência na arena. Peeta, com sua habilidade de expressar emoções de forma convincente, assume o papel de apaixonado com naturalidade. Katniss, por outro lado, inicialmente vê essa estratégia como apenas mais uma ferramenta para sobreviver. No entanto, a ambiguidade não está apenas na atuação. Enquanto Peeta parece realmente nutrir sentimentos por Katniss, ela se encontra dividida. A ideia de corresponder ao amor de Peeta é complexa, especialmente porque seu coração parece estar ligado a Galé, seu melhor amigo e companheiro de caça no Distrito 12. Galé representa a estabilidade de sua vida antes dos jogos, enquanto Peeta simboliza o caos e as estratégias necessárias para sobreviver a eles. Esse triângulo emocional dá profundidade à narrativa, mostrando que mesmo em meio ao horror, as emoções humanas são complexas e multifacetadas. Ao longo da arena, Katniss questiona se os sentimentos que demonstra por Peeta são reais ou parte do jogo. Essa incerteza adiciona tensão à relação, especialmente porque o público, assim como Katniss, não consegue distinguir completamente a verdade da encenação. No fim, o romance entre Katniss e Peeta se torna uma metáfora poderosa, uma mistura de sobrevivência e emoção, onde o amor, verdadeiro ou fingido, se torna mais uma arma em um jogo de vida e morte. Enquanto a capital vê isso como entretenimento para Katniss, é uma questão de vida, estratégia e talvez autodescoberta. Os jogos como uma metáfora para as guerras. Os jogos vorazes transcendem sua narrativa distópica e se revelam como uma metáfora inquietante para as guerras modernas. A arena, com sua brutalidade calculada e manipulação mediática, reflete o modo como conflitos armados frequentemente servem a interesses ocultos, longe de seus pretextos declarados. Em Panem, a capital usa os jogos para reforçar seu poder, mas numa análise mais ampla. Eles espelham como guerras reais frequentemente são motivadas por interesses econômicos e políticos, explorando os mais vulneráveis. Um paralelo evidente é o papel desempenhado pelos jovens tributos. Assim como soldados jovens frequentemente são enviados ao campo de batalha, muitas vezes sem plena compreensão dos motivos por trás dos conflitos. Os tributos são forçados a lutar uma guerra que não escolheram. Eles se sacrificam para satisfazer os interesses da elite dominante, enquanto esta assiste de longe, segura e confortável. Essa dinâmica lembra como as guerras frequentemente beneficiam indústrias específicas, como as de armas, tecnologia e reconstrução, enquanto os soldados e civis enfrentam as consequências devastadoras. Outro aspecto poderoso da metáfora é a apatia generalizada diante do sofrimento alheio. Assim como muitas pessoas no mundo real só passam a se importar com os horrores da guerra quando são diretamente afetadas, os cidadãos da capital assistem aos jogos como um espetáculo. A violência só se torna pessoal quando toca alguém próximo. Essa crítica social é ainda mais pungente quando lembramos que no mundo real, os horrores de conflitos armados muitas vezes são invisibilizados ou desumanizados pela distância geográfica e emocional. Além disso, os filhos dos poderosos raramente enfrentam as consequências diretas desses conflitos. Em Panem, os jovens dos distritos mais ricos que têm mais recursos, têm menos probabilidade de serem escolhidos para os jogos devido ao sistema de Tesserae, que aumenta as chances dos mais pobres. Da mesma forma, na vida real, os filhos das elites econômicas e políticas raramente vão para a linha de frente em guerras.
permanecendo protegidos enquanto as classes mais baixas pagam o preço mais alto. Esse contraste reforça a ideia de que as estruturas de poder são projetadas para proteger os privilegiados à custa dos vulneráveis. Katniss Everdeen se torna uma figura que rompe essa indiferença. Suas ações, como a aliança com Rue e a recusa em matar Peeta no final, demonstram que a humanidade pode prevalecer mesmo em meio à barbárie. Esses gestos inspiram os distritos a questionarem o sistema e reconhecem que os jogos, assim como as guerras, são uma construção para manter os interesses dos poderosos. Em essência, Jogos Vorazes nos lembra que as guerras raramente são travadas pelos motivos nobres que se anunciam, e sim para preservar sistemas de poder. A metáfora nos provoca a refletir sobre nosso papel como espectadores e participantes em uma sociedade que muitas vezes normaliza a violência e a desigualdade. Essa crítica é um dos aspectos que torna o filme e a franquia tão impactantes. Jogos Vorazes não é apenas um filme sobre sobrevivência, é uma reflexão poderosa sobre as desigualdades e a luta por justiça. A jornada de Katniss Everdeen é tanto uma história de coragem quanto um alerta sobre o perigo de regimes autoritários e o poder da manipulação. Se você ainda não assistiu, dê uma chance. E se já assistiu, compartilhe sua opinião. O que mais te marcou nesse filme? Deixe nos comentários. E lembre-se, que a sorte esteja sempre a seu favor.